Líder isolado do Campeonato Brasileiro. Pois é, segue o líder. É isso mesmo. Que semana, que começo de semana maravilhosa. Dizer para o mundo que nesse momento é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também que pênalti mandrake deram para o Palmeiras, hein? Contra o Ceará. Olha, fica complicado, fica complicado. Tem também Rossi querendo renovar com o Flamengo, o Flamengo querendo renovar com o Rossi. E o De La Cruz pode voltar nessa quarta-feira. Chegou a semana da Libertadores, oitavas de final dessa competição tão maravilhosa, a principal competição do cenário sul-americano. Porém, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador do meio de campo, o craque, o gênio Arrascaeta, que está suspenso. Mas pode ter o retorno de dois jogadores, será? A gente vai contar. Já vou falar os nomes, De La Cruz e Danilo. Será que eles podem voltar de fato nessa quarta-feira contra o Internacional? E tem também, olha o aperitivo aqui do meu roteiro, tá, galera? Ó, Conmebol confirmando, por falar em Libertadores, onde vai ser a final dessa competição. Vou dar só um spoilerzinho. A final o estádio que vai receber a final no dia 29 de novembro traz ótimas recordações ao Flamengo. CEO do Pacaembu dizendo que o Flamengo pode jogar lá ainda em 2025. Flamengo recebendo proposta de uma empresa para se tornar patrocinadora master. E o Flamengo, será que já comunicou a atual patrocinadora dessa proposta? Tem também reunião do Everton Cebolinha com Felipe Luiz. Muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim mais gente vai conhecendo o canal. Vamos para as informações? Vamos lá. Vamos lá, Conmebol confirmou nessa segunda-feira que a final da Libertadores 2025 será no estádio Monumental em Lima, no Peru. A decisão está marcada para o dia 29 de novembro. Se você confia aí, torcedor do Flamengo, que você confia que o Flamengo vai chegar à final, já vai se programando, comprando passagem, reservando hotel, porque vocês sabem, depois que o Flamengo chega, passou da semifinal, ó, o preço da passagem sobe, o preço do hotel sobe, tudo sobe. Então, se você confia, vai se programando. E lembrando, nesse estádio, foi lá em 2019 que o Flamengo venceu de maneira heróica o River Plate, com aqueles 2 gols do Gabigol, e conseguiu o bicampeonato da competição na ocasião, porque o Flamengo já é tri, né, da Libertadores da América. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em estádio, o CEO do Pacaembu afirmou em entrevista à CNN que Flamengo está em negociações para mandar um jogo no estádio ainda em 2025. De acordo com o CEO Eduardo Barella, o presidente BAP já manifestou o desejo de mandar um jogo no tradicional estádio de São Paulo. Abre aspas, existe agora um desejo já afirmado pelo presidente BAP e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele aqui na prefeitura e a gente quer ainda esse ano poder receber o Flamengo no Pacaembu, disse aí o Barella em entrevista à CNN. Bom, vocês que moram em São Paulo, será que é uma boa? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Vamos lá, galera. Notícia do meu parceiro Renan Moura. Flamengo recebe proposta de nova patrocinadora master e Superbet surge como favorita. O Flamengo comunicará em breve a Pixbet, que é a atual patrocinadora master do Flamengo. Sua atual patrocinadora master recebeu uma proposta de uma outra empresa do setor de apostas. De acordo com o contrato vigente, a Pixbet terá o direito de igualar ou superar a oferta para manter a parceria. O acordo com a Pixbet prevê valores anuais crescentes e bônus. Em caso de rescisão, a multa contratual é estimada entre 35 e 40 milhões. A Superbet desponta como a principal candidata para assumir o posto e estaria disposta a arcar com a multa rescisória para fechar o acordo. Pelo que eu sei, até o momento, o Flamengo não avisou a Pixbet sobre essa proposta recebida. Eu penso o seguinte, galera. Primeiro, eu penso que for melhor para o Flamengo, a parceria não é só dinheiro, tá? É o projeto. O que a empresa oferece ao Flamengo? Eu lembro muito bem disso quando o Flamengo negociou com o Mercado Livre, Amazon, enfim.
a forma como os dirigentes falavam na ocasião me chamou muita atenção, que não é apenas o dinheiro, é o projeto, é como que a marca Flamengo vai ser valorizada no mercado também, não é só receber uma quantia alta. Bom, a gente vai acompanhando essas informações e trazendo para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Ó, o site O Gol noticiou, não existe mais a possibilidade de Everton Cebolinha deixar o Flamengo neste ano. O atacante conversou com o técnico Felipe Luiz e ouviu que é peça fundamental para a temporada. O Grêmio mantém interesse no retorno do atleta para 2026. Vamos lá, galera. Informação, isso. Apuração. O Grêmio nunca fez uma proposta, nem ao Cebolinha e muito menos ao Flamengo, para tentar o retorno desse jogador. Obviamente que agora, nessa janela, não vai acontecer. Ele não pode mais jogar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro, não faz o menor sentido isso. Se ele for sair, vai ser para o exterior. Inclusive, isso é apuração também. Se for para ele deixar o Flamengo, ele prefere exterior. Ele não tem o desejo de se transferir para uma outra equipe brasileira, se for deixar o Flamengo. O contrato dele com o Flamengo, embora no Transfer Market esteja até o meio de 2026, eu falo Transfer Market porque todo mundo se baseia nesse site que é extremamente confiável. Só que eu confesso para vocês, eu não lembrava quando eles tinham errado. Porque nesse caso do Cebolinha, lá está errado, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. E eu sei disso porque eu tive acesso, na ocasião, ao contrato do jogador quando ele se transferiu ao Flamengo. Tanto é que, na ocasião, eu trouxe todos os detalhes de bônus, de metas. Inclusive, vou até consultar para ver se não tem uma meta. Se ele ficar no Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo tem que pagar um valor ao Benfica. Eu vou consultar, tá? Eu não tenho certeza disso. Mas, enfim, é até dezembro de 2026. Então, se ele deixar o Flamengo, acho que será para o exterior, porque hoje o desejo dele não é se transferir para uma outra equipe do futebol brasileiro para deixar o Flamengo. E por falar em Cebolinha, ele atua numa posição que, para mim, hoje já tem dono. Embora ele tenha feito aí, sei lá, 3 jogos com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, esse para mim é o dono da ponta esquerda do Flamengo. Não tem jeito. Eu vi de perto no Maracanã, no jogo contra o Mirassol, joga muita bola. E quando eu falo eu vi de perto, eu fiquei bem próximo do gramado mesmo. Graças a Deus, num setor que me deu essa oportunidade. Porque quando eu vou trabalhando como jornalista, fica na tribuna, que é lá em cima. É melhor do que ver pela TV, obviamente, mas na visão que eu tive nesse jogo contra o Mirassol, eu vi de perto. O Samuel Lino joga muita bola. Inclusive, estou com alguns dados aqui que mostram isso. Somando as 2 rodadas do Brasileirão, desde que ele estreou com a camisa do Flamengo, ele é o jogador com mais finalizações, tem 8. Ele está empatado com Arrascaeta, Neymar e Bruno Tabata. Nesse mesmo recorte das 2 rodadas, ele é o 3º jogador de ataque mais acionado pelos seus companheiros. Recebeu 93 passes, atrás somente do Scarpa, que tem 97, e Bruno Tabata com 100. Também contando as 2 rodadas, ele é o jogador que mais tentou e completou dribles no Brasileirão. 11 completados em 15 tentados. Contando todo o campeonato, ele é o jogador com melhor eficiência entre aqueles que tentaram mais de 10 dribles, 73%. Cara, o Samuel Lino joga muita bola. E o Cebolinha vai ter que correr muito atrás para se tornar titular. Mas estamos falando de um calendário que exige muito dos elencos, não só do Flamengo. Então, a todo momento, o Felipe Luiz vai rodar. Agora, me chama a atenção o seguinte, ele fez um jogo super interessante contra o Atlético Mineiro, foi substituído. E aí, contra o Mirassol, ele nem sequer entra no jogo. É difícil um atleta, e eu não estou aqui criticando o Felipe Luiz, mas eu me boto no lugar do atleta. É muito difícil ele ganhar confiança desse jeito. Joga meio jogo, aí depois não entra, aí entra, não entra. É muito difícil. E o Cebolinha, ele precisa de confiança. Qual foi a melhor fase dele com a camisa do Flamengo? Foi com o Tite. E o Tite, ele deu muita confiança na ocasião para o Everton Cebolinha. Torço para que ele dê a volta por cima, mas até o momento, de fato, é um Cebolinha que é longe daquilo que os torcedores do Flamengo esperavam desde a sua chegada. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje teve reapresentação do Flamengo, pensando nesse duelo com o Internacional na quarta. Boas notícias, Danilo e De La Cruz evoluíram bastante. Má notícia, digamos assim, entre aspas, Danilo não volta nessa quarta.
Se voltar, vai ser no final de semana também contra o Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda não é certo. De La Cruz tem chance de voltar nessa quarta, chances. Não vou cravar que vai voltar, nem que não vai voltar. Está sendo trabalhado para isso. Mas o martelo será batido nessa terça-feira. Tem que ver também a opção, né, técnica do treinador. A gente sabe que estamos falando de um elenco do Flamengo que está muito grande. Ele mesmo já falou isso. E jogadores vão deixar o Flamengo nessa janela. Resta saber quem. Eu acho que o Michael sai nessa janela. Então, a ver também se os jogadores serão relacionados por opção dele ou não serão relacionados por opção dele. Eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras, não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. É você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque é toda a rodada do Campeonato Brasileiro, é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda a rodada tem, não só no Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado, e com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho, e o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer. Confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem. Mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa e essa pessoa me disse, fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso. Mas, com certeza, ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento. E, inclusive, é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar, poderia ter colocado o Saúl ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim, bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo. Notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi,
informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter um jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos, que está se destacando aí em várias partidas, é um nome que a diretoria gosta bastante, muito, sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta, eu estaria mentindo. Não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. Atenção, nação rubro-negra. O Flamengo está fazendo história dentro e fora de campo, e agora é hora de falar sobre os números e a rentabilidade do Maracanã. O Mengão tem se mostrado cada vez mais forte não só no futebol, mas também financeiramente, e a gestão do estádio está gerando resultados impressionantes. Com a nova operação, o Flamengo já lucrou mais de 19 milhões de reais só com bilheteiras neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, superando o que foi feito em toda a temporada passada. Como o time está potencializando o Maracanã? Acompanhe o roteiro para entender os detalhes dessa jogada financeira. O Flamengo tem mostrado um enorme crescimento nas arrecadações com bilheteiras neste primeiro turno do Brasileirão. Até agora, o clube já lucrou 19,6 milhões de reais, quase 1 milhão de reais a mais do que todo o faturamento no ano passado. O jogo contra o São Paulo foi o destaque, com 3 milhões de reais de arrecadação, valor que antes só era alcançado em torneios mata-mata. Média de lucro por jogo no Maracanã saltou de 1 milhão de reais para 2,1 milhões de reais, e esse aumento é um reflexo de uma gestão mais eficiente e de ajustes nas despesas. O Flamengo está fazendo o Maracanã render mais sem abrir mão da qualidade do produto. Mas, nação, nem tudo são flores. Com essas melhorias no Maracanã, surgiram algumas decisões impopulares, como fechar setores inteiros do estádio em jogos com menos apelo. Isso gerou críticas de torcedores, mas a intenção é maximizar a rentabilidade, e por isso, o Flamengo vai discutir essas mudanças na reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira. Além disso, o valor do aluguel do estádio foi reduzido de R$ 350 mil para R$ 10 mil por partida, o que, embora tenha reduzido despesas, impacta diretamente na empresa que administra o Maracanã, que, com essa redução, também perde receita. É um equilíbrio entre ganhar de um lado e perder do outro, e o Flamengo busca otimizar a gestão do estádio de forma a garantir a sustentabilidade financeira. Mas, claro, a grande questão é o estádio próprio. O sonho do Flamengo de ter um estádio só seu ainda está no papel e parece estar distante de se concretizar no momento. O projeto do estádio no gasômetro foi comprado há um ano, mas pouco foi feito até agora, e o presidente BAP já deixou claro, não vai fazer nada por emoção. Ele explicou que, se o projeto não for claro e não garantir a segurança financeira do Flamengo, não será levado adiante. A ideia é esperar o momento certo e tomar a decisão com mais clareza e segurança, porque o futuro do clube é o mais importante. Enquanto o sonho do estádio próprio não se concretiza, o Flamengo continua dominando o cenário financeiro com gestões assertivas no Maracanã, aumento nas receitas e lucro com bilheteiras. Mas isso tudo é importante, porque o Flamengo sabe que só com solidariedade financeira pode seguir buscando os títulos que a nação quer. O time está na liderança do Brasileirão, com grandes desafios pela frente, e a qualidade no futebol tem que andar junto com gestão inteligente para garantir os resultados esportivos. Vamos continuar investindo no time, mas também vamos continuar otimizando a gestão para garantir a vitória dentro e fora de campo.
E aí, nação, o que achou de tudo isso? O Flamengo está mostrando que não é só dentro de campo que o time brilha. Com gestão eficiente e decisões financeiras inteligentes, o Mengão está conquistando mais do que títulos. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Vamos para mais um passo rumo ao título.